Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal, mais uma história aqui no canal. Dessa vez para falar de uma situação que eu passei naquele período, há uns anos atrás, que uma doença atingiu o mundo inteiro, que começou lá na China, que vocês já sabem qual é, só que pela plataforma não permitir esse tipo de conversa aqui, a gente tem que tomar cuidado. Eu tive um problema no coração nesse período. E eu acredito firmemente que esse problema tem a ver com o antídoto da doença que nós vamos falar hoje. E você vai ver como não é bom você seguir a manada e andar como o rebanho anda. Para começar, tem que dar um contexto mais amplo, porque esse assunto acaba esbarrando também em política e em visões políticas. Particularmente, eu acabei me tornando uma pessoa de esquerda quando eu estava na escola, no ensino médio. Eu fui ouvindo os professores e eu fui meio que fazendo a minha cabeça para esse lado. Não posso falar pela experiência de todo mundo, mas a minha experiência pessoal é essa, que eu acabei me tornando uma pessoa de esquerda por influência dos meus professores. Depois que eu saí do ensino médio, um pouco mais para frente, eu acabei indo atrás mais do assunto. Eu sempre me interessei por política e acabei deixando de ser de esquerda e acabei me tornando uma pessoa de direita. Entenda que eu não quero carregar um rótulo qualquer, mas acaba que a árvore você conhece pelos frutos, né? Então, todo mundo, no fim das contas, tem uma opinião sobre alguma coisa. Alguns assuntos vai mais para um lado, em outros mais para o outro lado, mas só para situar, eu me considero uma pessoa, no mínimo, de centro-direita. Não significa que a gente tem que ser idiota e comprar o pacote completo, né? A gente tem que ter pensamento próprio, tem que ter autonomia e não ser imbecil. Vocês me entenderam, né? Sendo assim, eu sempre acreditei nessa ideia de que tem grupos econômicos, grupos de mídia que tem muito poder, que tem suas agendas e eles usam desse poder de comunicação, de propaganda para espalhar as agendas e a influência deles e conduzir as pessoas para o lado que eles desejam, tanto no âmbito internacional quanto aqui dentro do país mesmo. Acho que certamente eu vou fazer vídeos falando mais sobre isso no aspecto financeiro, no aspecto de banco, de grupo de mídia. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Vai ter um vídeo especificamente sobre o sistema bancário, para você ter ideia. Mas sem mais enrolação, vamos para o assunto. Eu nunca fui contra a vacinação, sempre tomei desde criança e quando chegou aquela doença que atingiu o mundo inteiro em 2019 e 2020, eu também estava esperando fazer logo o remédio, né, para tomar e a gente ficar livre. Até que finalmente chegou, né, começaram a ficar prontas vou chamar de antídoto, porque eu não posso falar a palavra, né, ficar usando essa palavra aqui. Os laboratórios aí, muito grandes no mundo inteiro, começaram a fazer com as suas fórmulas e tal. Até que na minha cidade acabaram chegando os lotes do antídoto daquele laboratório que eu vou chamar de Fá, três pontinhos, Z. Vocês me entenderam, né? Fá, três pontinhos, Z. Tomei ali a primeira dose e correu tudo tranquilo. Quando eu fui tomar a segunda, nos dias seguintes, comecei a ter uma dor no peito, muito forte. E era constante, se mantia o dia inteiro. No primeiro momento eu pensei que fosse coisa da academia. Eu tinha mudado de ficha e talvez estava me acostumando, o músculo ali e tal. Mas o sintoma persistiu e foi caindo a ficha para mim de que não era isso. Então eu fui pesquisar na internet e não foi em nenhum fórum obscuro, não foi no Twitter, não foi em lugar nenhum. Eu achei matérias de veículos tradicionais de imprensa falando sobre a ocorrência de miocardite. Uma porcentagem X lá, pequena, mais comum em homens que eram da minha idade. A matéria falou que grande parte
dos casos começava, ficava um tempo e depois cessava. Eu não fui no médico porque eu estava desempregado, também não quis ir no SUS porque é ruim, é demorado e também tava aquele problema de saúde também, devia estar tudo bagunçado lá, eu não quis procurar. E nesse período começou a me dar também palpitação. Ao longo do dia, várias e várias vezes, me davam umas palpitações assim. É uma sensação bem ruim. Você sente seu coração bater, assim, tá, 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 como se ele estivesse tremendo e você sentindo ele dentro do seu peito. Os meses foram passando, o mesmo problema diário, nunca passava. Eu decidi não tomar a terceira dose. Aí vem uma burrice que eu cometi também. Eu continuei malhando normalmente. Em tempo de ter um piripaque lá, né? É um erro que eu não deveria ter cometido. Coloquei minha vida em risco. Eu lembro uma vez, teve um dia que uma instrutora de lá, ela estava malhando, ela não estava trabalhando não. Ela me viu assim com a mão no peito, assim, perguntou se estava tudo bem comigo e tal. Porque eu ficava colocando a mão no peito, né? Uma mania que me deu, né? E eu sentia, né? Essa dor e tal, constante. Eu falei com ela, não, tá tudo bem aqui, só senti um negócio aqui, mas tá tudo certo. Mentira, tava morrendo de medo de morrer lá, cair duro lá. Malhar a perna, então era pior ainda. Talvez só não aconteceu algo pior porque eu não fazia cardio na época. Eu tava só puxando ferro mesmo. E foi isso, meses e meses nessa mesma situação. Até que teve o pior momento de todos. Uma madrugada, meu coração começou a palpitar tanto que eu acordei com a palpitação. Nunca tinha palpitado daquela forma. Devia ser umas 3 horas da manhã, eu acordei. Eu lembro eu até fiz uma oração lá, me entregando minha alma para Deus, porque eu achei que eu ia pro saco mesmo. Juro para você. Fiquei lá deitado orando e demorou uns 20 minutos para passar. Meu peito parecia uma britadeira. Até que passou e eu voltei a dormir. Esse problema só foi passar completamente mais de um ano e meio depois. Foi diminuindo a frequência dos acontecimentos até que cessou completamente. Semana passada, por incrível que pareça, semana passada eu senti uma pontadinha, assim, mas só uma puxetinha, assim, de leve. Eu falei, opa, que isso? Mas eu tô bem. Hoje em dia eu já tô 100%. Mas aí, refletindo sobre essa situação toda, eu tirei algumas boas lições, né? Qualquer problema que você tem, você vai tirar lições disso, se você for um pouquinho inteligente. Primeira coisa, o meu preconceito bobo com o antídoto chinês lá. Quer dizer, nem tão bobo assim, porque a China a gente sabe como é que eles são, né? É um governo assassino, né? Mas a diferença dos antídotos que eu fui pesquisar depois era que o antídoto chinês ele era feito da forma tradicional, que você pega o vírus, enfraquece ele e a partir daí você faz a vacina, o antídoto. O antídoto que chegou aqui na minha cidade que eu tomei, na época eu preferi tomar ele, né? Na verdade não tinha escolha, né? É o que tinha aqui. Mas eu achei bom de ter dele aqui e não ter o chinês. Esse do outro laboratório, ele era feito com aquele outro modelo novo que eles inventaram recentemente, né? Do RNA, mensageiro e não sei o que. É diferente o método. E é óbvio, né, que se é um método novo, ele não passou pelo teste do tempo, né? Os efeitos que isso vai ter a longo prazo, né? Para falar a verdade, a galera foi feita de cobaia. A verdade é essa, não tem outro termo a ser usado. E eu fui um desses. Nem sei se vai ter mais algum efeito a posteriori. Eu tô bem. Até hoje não deu mais nada depois dessa situação, não. A primeira lição é essa. O preconceito que eu tinha, né? Com a origem daquele antídoto, que era da China, só que na verdade ele era até melhor com relação a esse risco aí de efeito colateral. Porque é um método tradicional de muitos anos que tem aí. Foi só um preconceito bobo meu de direitista. Outra lição que vem até conectada com essa aí. Não confirme
não confie na novidade científica se ela não passou pelo teste do tempo. Não se coloque na linha de frente para testar nada, né? Porque você não sabe o preço que você pode pagar por isso. Eu mesmo tive sorte, né? Mas há relatos aí de pessoas que não tiveram um fim muito bom. Inclusive, eu recomendo um podcast do Petri, A Deriva, que ele fez com a mãe de um rapaz que infelizmente faleceu. Ele tomou o antídoto daquele laboratório, sabe aquele carro Astra? Então, esse aí ele tomou, teve trombose. E um laboratório da Espanha, ela confirmou, pegou o laudo comprovando que esse problema que ele teve veio a partir da tomada do antídoto. Confere lá que essa mãe foi atacada e silenciada por veículos de comunicação aqui no Brasil. Essa história você nem ouve falar no mainstream e outros também. Mas se você procurar, você encontra. Aí você pode falar assim, mas todo antídoto tem uma taxa, uma porcentagem de efeito colateral. Beleza, fala isso para a família das pessoas que morreu. Fala isso para as pessoas que tiveram algum problema, alguma sequela. Se você tomou e ficou tudo bem, beleza, né? Mas e quem não ficou tudo bem? Por que a gente era meio que coagido, né? Socialmente, você é mal visto se você falar contra essas coisas, se você mostrar o seu problema, né? Eu só fui saber dessa questão toda depois que eu tinha tomado e depois que eu fui pesquisar. Mas não era nem um pouco falado isso na mídia. Não era amplamente divulgado, né? Acredito que é justo você divulgar o antídoto e os seus efeitos, né? Para a pessoa poder escolher. Mas o Brasil, você sabe como é que ele é. As redes de televisões, você sabe como é que ele é. Todo um arcabouço aí também da aristocracia brasileira, que nos próximos vídeos vamos falar sobre também. E esse é o vídeo de hoje, essa é a história de hoje, essas são as lições de hoje. Felizmente eu fiquei bem, mas poderia ter tido um final muito ruim. Quem puder ter ajudado, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!